Rapaziada, infelizmente, mais um jogo, mais uma derrota, mais uma partida apática de um time frouxo, de um time covarde, que não tem a menor identidade com essa camisa, com essa instituição, com a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu tô gravando esse vídeo logo após assistir a vergonhosa coletiva de imprensa dada ali pelo Álvaro Pacheco após a partida, que inclusive eu vou colocar para vocês aqui na íntegra, a coletiva inteira aí, que ele mais uma vez dá desculpas esfarrapadas, elogia o time e a forma que o Vasco jogou. Sinceramente, não dá para entender. Eu vou comentar, obviamente, sobre o jogo, sobre a formação que ele levou a campo ontem, vergonhosa, um meio de campo só com 2 jogadores para encarar uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, com jogadores que não têm a menor condição sequer de vestir essa camisa do Vasco. E também vamos falar sobre a sequência do Campeonato Brasileiro, porque o próximo jogo do Vasco a gente encara dentro de casa um Cruzeiro que vem embalado, que vem bem aí dentro da competição. E vamos falar também sobre as responsabilidades agora do Pedrinho, que está no comando e ainda tem tempo, Pedrinho, de mudar, de alterar esse elenco, de mudar aí o comando dessa equipe, porque, desculpa, com todo respeito ao Álvaro Pacheco, não tem a menor ideia do que está fazendo à frente do Vasco. Então, peço para que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. Você vascaíno que, assim como eu, está indignado, está revoltado com essa vergonha e quer cobrar, quer aí se manifestar, se inscreva aqui no nosso canal, lá embaixo naquele botão vermelho, compartilhe o vídeo com seus amigos vascaínos aí pelo Brasil inteiro, nas suas redes sociais, e obviamente aí não esquece de dar aquela moral, deixando joinha, deixando like no vídeo, para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo com o maior número de vascaínos possíveis aí pelo Brasil inteiro, beleza? Então bora começar o vídeo falando dessa vergonha, né? Mais um jogo, e vou falar pra vocês, tá? Derrota por 2-0, saiu muito barato ontem, mas muito barato mesmo. Porque o que a gente viu dentro de campo, cara, foi um massacre, foi um amasso do time do Palmeiras, que treinou. A grande verdade é essa, fazia o que queria. Em 30 minutos do primeiro tempo, a equipe do Palmeiras já tinha ali quase 25 finalizações, é quase uma finalização por minuto, e não fosse a falta de pontaria, e graças a Deus, o Léo Jardim, que estava ontem numa noite inspirada, era para ter sido de novo uma goleada de 6, como foi contra o Flamengo, mas a gente acabou conseguindo passar ali ileso, né, 2-0, falar para vocês que foi ali como se fosse uma vitória pro Vasco, porque era para ter sido mais uma vergonha histórica, e eu já sabia que ia acontecer isso quando eu vi a escalação do Vasco, quando eu soube ali que o Álvaro Pacheco ia entrar ontem com um esquema de 5-2-3, é isso mesmo, ele inventou um esquema de 5-2-3 com 2 jogadores no meio de campo. O Vasco só tinha 2 atletas ali oriundos do meio de campo, Zé Gabriel e Galdames. Tem como dar certo? Você acha que encarando um Palmeiras, o gigante, a força que o Palmeiras tem, um elenco recheado de grandes jogadores, eles têm no banco de reservas um Gabriel Menino, que o Vasco queria contratar por 40 milhões de reais, time do Palmeiras que, porra, não joga, os caras estavam treinando dentro de campo e, cara, o resultado é esse, é óbvio. Um time que entra com Puma Rodrigues, um ex-lateral direito em atividade, entra com Léo Pelé, o zagueiro que marca mais fofo da história do futebol mundial. Eu nunca vi um zagueiro sempre dar 2-3 metros de distância para os seus marcadores. Um time que entra com meio de campo, com Zé Gabriel, que até ontem era reserva, treinava em separado, com Galdames, que não joga em nenhum time do futebol brasileiro, não marca, não ataca, não corre, não dá passe. Você entrar com Rossi, que hoje nem no Campeonato Brasileiro de Série B teria condições de jogar em alto nível. Você entrar com o David, que contra o Flamengo não foi nem relacionado. Irmão, o treinador tá maluco. Mais uma vez eu volto a repetir. Eu avisei há mais de um mês atrás, quando começou a surgir o nome do Álvaro Pacheco, eu falei: pode ter feito o melhor dos trabalhos em Portugal, não é o momento de assumir o Vasco. Não conhece o futebol brasileiro, não conhece o elenco do Vasco, não tem a menor ideia da situação de instabilidade que o Vasco vive. E tá aí o resultado: 2 jogos, uma derrota histórica, emblemática contra o Flamengo, e por pouco ontem não é mais uma goleada contra o Palmeiras. O Vasco aí com 6 pontos estacionados na tabela. Você vai falar: pô, Mário, mas o Vasco está em 14º, tem o Corinthians, tem o Fluminense, tem outros clubes que estão atrás do Vasco, mas o Vasco joga o pior futebol do Campeonato Brasileiro. A gente consegue jogar pior que Criciúma, que Atlético Goianiense. Pelo menos essas equipes tentam, pelo menos os jogadores honram a camisa, correm, têm disposição, pelo menos conseguem ali, né, dentro de campo, serem um pouco competitivos. O time do Vasco nem isso, é um time de frouxo, um time de covarde. Tirando o Léo Jardim, tirando o Pablo Verrete, não presta ninguém, coitado dos moleques da base, que
Porra, o JP, por que não entra? Você acha que o JP é pior que Galdames? Você acha que o JP é pior que o Sforza, que ontem foi aposentado quando entrou no segundo tempo? Sforza não jogou nada. E tá aí, cara, tá aí, ó, essa vergonha, essa forma que o Vasco vem jogando, atuando, apática, sem vontade, que não, cara, não se identifica com essa camisa. O torcedor tá mais que certo, tá revoltado e tem que cobrar, E pra piorar a situação, a gente teve agora a coletiva de imprensa do Álvaro Pacheco, que ele defende o time, fala que o time evoluiu, fala que o time melhorou do jogo contra o Flamengo pro jogo de ontem. Não melhorou nada. O Vasco ontem jogou, na minha opinião, jogou até pior. Porque o Palmeiras ontem que, porra, faltou efetividade ali na hora de colocar a bola na rede, cara. Sinceramente, não dá pra acreditar que ele viu evolução nesse time. E eu vou falar pra vocês aqui em tom de desabafo, em tom de respeito, carinho que eu tenho pelo Pedrinho. Pedrinho, a nossa sorte são 3 coisas. A primeira é que a gente ainda tá no começo do Campeonato Brasileiro. Ele só jogou 8 jogos, ainda tem 30 rodadas pela frente. Então, graças a Deus. A segunda coisa é que os times que estão brigando contra o Vasco, contra esse rebaixamento, estão fazendo de tudo para salvar o Vasco de novo, como fizeram ano passado. E a terceira coisa é você, Pedrinho. A nossa sorte é que você assumiu esse barco furado deixado pela 777 e você vai ter a coragem de mudar tudo isso. Você vai ter a coragem de afastar jogador. Como você falou na entrevista que você deu há poucos dias atrás, quem não quer vestir a camisa do Vasco não vai continuar, e tem um monte de jogador nesse elenco que não tem a menor vontade de vestir essa camisa. E você, como presidente do clube associativo e como mandatário da Vasco SAF agora, tem que botar esse bando para treinar em separado e, se possível, mandar esse bando embora. Tem um monte de jogador desse elenco que não tem condição mental e física e técnica de estar vestindo essa camisa. Então a nossa sorte é que você tá no comando, Pedrinho, e eu tenho certeza que você vai mudar essas coisas, a começar por esse treinador. Ah, Mário, o treinador não tem culpa. Como é que não tem culpa, rapaziada? O cara teve 12 dias de trabalho para enfrentar o Flamengo. Tomamos de 6. Ele teve mais 11 dias de trabalho para enfrentar o Palmeiras. Tomamos um baile ontem lá no Allianz Parque, um baile da equipe palmeirense. Não teve evolução nenhuma, Álvaro Pacheco. Pedrinho, por favor, cara, vamos fazer essa mudança, ainda dá tempo, tem 30 rodadas pela frente pra gente conseguir essa guinada, pra gente poder honrar essa camisa com novos jogadores, com a chegada do Coutinho, com a chegada do Souza. Você que tá reclamando da chegada do Souza ou do Alex Teixeira, bota sua mão na consciência e reflete, será que o Alex Teixeira é pior que o Rossi? Será que o Alex Teixeira é pior que o David? Sinceramente, né, rapaziada? Porra, vamos ser sinceros, o Alex Teixeira tá longe de ser um craque hoje em dia, mas é muito melhor do que esses jogadores que nós temos lá no momento. O Souza, com 35 anos, com uma perna só, é melhor que Zé Gabriel e que Hugo Moura. Então ainda dá tempo, Pedrinho. Vamos correr para fazer essa próxima janela ser uma ótima janela pro Vasco, que a gente consiga boas contratações. Já saiu o Medel, tem que sair um monte, no mínimo uns 10 jogadores aí, pra gente dar uma oxigenada nesse elenco e conseguir aí respirar áreas melhores aí para esse próximo turno do Campeonato Brasileiro. Desculpa o tom de desabafo, eu vou deixar com vocês aqui agora a coletiva vergonhosa, na minha opinião, do Álvaro Pacheco, porque não dá para você ver evolução nesse time do jogo do Flamengo pro jogo de ontem. A única evolução foi o número de gols sofridos. Tirando isso, cara, foi a mesma vergonha, o mesmo time frouxo e a mesma forma de atuar e um esquema tático maluco que esse treinador inventou com apenas 2 jogadores no meio de campo. Então vou deixar com vocês aqui agora a coletiva de imprensa do Álvaro Pacheco, mas antes disso, queria pedir perdão que ontem à noite a gente acabou não conseguindo fazer o sorteio da nossa parceira da 1xBet. Então eu vou deixar aqui para hoje à noite o sorteio, vai acontecer às 8 horas da noite ao vivo aqui no canal, uma camisa oficial do Vasco, uma camisa da Seleção Brasileira e uma bola oficial da Copa América. Quem quiser participar ainda dá tempo. Vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje o link da 1xBet para você se cadastrar por lá, e todo mundo que se cadastrar, além de participar do sorteio, também vai ganhar R$300 de boas-vindas, tá? E ainda ganha mais 100% de bônus no primeiro depósito aí de qualquer valor até R$3.000. Então corre lá para você participar desse sorteio e ganhar os R$300 de boas-vindas, beleza? Deixar agora essa coletiva aí do Álvaro Pacheco, que na minha opinião foi vergonhosa, Boina. Você não veio pro Vasco para dar esse tipo de depoimento aí, porra, tem que assumir a culpa, irmão, tá fazendo besteira. Então fica agora com a coletiva e é isso, tamo junto. Mais tarde a gente tá de volta às 4 horas com a nossa segunda edição. Valeu. A gente já sabia disso, você quando veio já sabia disso, mas são 8 gols sofridos, só um marcado, e aquela situação, o Vasco teve tempo para trabalhar para essas duas partidas. Claro que é um início ainda de entendimento por parte do elenco, do teu trabalho, mas como avaliar mais uma atuação que não foi tão boa, não foi boa, e o Palmeiras conseguiu essa vitória e criou muitas oportunidades. O Vasco sofreu muito defensivamente. Queria uma análise tua, por favor. Primeiro dizer que é evidente que
encontramos nós adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutam por objetivos para ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes dois jogos difíceis, grau de dificuldade elevada, mas olhando para aquilo que foi o crescimento do último jogo para este jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível do jogo, porque principalmente a nível de coragem. Foi uma equipa que também lidámos com o Palmeiras, que esteve muito forte, principalmente numa primeira parte que entrou eu desisto desse cara. E a explorar aqueles espaços que estavam principalmente nos corredores centrais, mas principalmente acho que os meus jogadores tiveram uma atitude no sentido que, mesmo estando a perder, nunca deixaram de desligar o jogo, tanto é que nós olhamos para aquilo que é a segunda parte. Num jogo complicado, nós igualámos a nível de posse de bola, igualámos a nível de remates enquadrados e principalmente a nível de remates à baliza foram 7-5, portanto, isso nota-se o crescimento que a equipa que o Vasco está a ter. E é importante que esse crescimento tem que ser de forma sustentada. Não tenho dúvidas que isto não pode, uma ideia de jogo, uma identidade não cresce de um momento para o outro. Agora, aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes pelos resultados, estamos muito tristes, mas olhando para aquilo que foi o jogo contra o Flamengo e o jogo que sentimos agora contra o Palmeiras, já sentimos uma equipa mais capaz de lidar contra adversários que nos procuram promover situações de jogo numa intensidade muito alta, e a equipa já conseguiu estar mais tempo ligada no jogo. E é isso que vai fazer crescer. Aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes, e eu senti essa tristeza no balneário com os jogadores, mas também disse a eles que, olhando para aquilo que foi o último jogo, para este jogo, já senti uma equipa completamente diferente no sentido de melhorar. Melhorou nada, cara! E é nisso que temos que seguir, trabalhar. Amanhã estamos no CT para analisar aquilo que são os comportamentos que ainda temos que melhorar, porque temos já um jogo, já muito perto, ainda para mais no nosso estádio, perto dos nossos adeptos, que eu sei que os nossos adeptos são tristes, é evidente, têm que estar tristes, mas temos já um próximo jogo em nossa casa, com aquele ambiente contra que eu assisti contra o Fortaleza, que foi um ambiente fantástico. Temos de estar novamente criar esse ambiente, criar um elan muito grande com a equipa, para regressarmos em casa às vitórias, que é sem dúvida nenhuma a meta que nós pretendemos para o próximo jogo. Álvaro, Lili Bionde, canal Mário Coelho Vasco. O presidente Pedrinho falou que só vai ficar no Vasco quem tem vontade de ficar. E vontade é a última coisa que esse elenco vem demonstrando nas últimas partidas. Queria também saber do senhor, claro, como que é o critério das escolhas dos seus jogadores no elenco. O David, ele não foi relacionado contra o Flamengo, hoje já entra como titular. E só para a gente relembrar lá na sua apresentação, ao lado do Pedro Martins, onde você elogiou o elenco junto com o diretor executivo, eu falei que esse elenco era inconsistente, ele era insuficiente. Será que já conseguiu ter essa análise dessa insuficiência em mais uma derrota, onde o elenco não responde dentro de campo? Primeiro, é evidente que com esse tempo que eu tenho de treinamento, já tenho um conhecimento mais profundo daquilo que é o elenco. Mas eu, enquanto líder, enquanto treinador, os meus jogadores são os melhores jogadores. Eu não posso vir para uma coletiva e criticar aqueles jogadores que estão a trabalhar comigo e estão a dar o máximo que neste momento eles conseguem. Estão a crescer. Nós temos é que perceber que estes jogadores, caso o David, teve uma semana em que eu acho que não teve aquele rendimento necessário para ser selecionado para vir para o jogo. A semana a seguir a resposta que teve foi treinar, como tu disseste, mostrar uma atitude diferente, mostrar um entendimento daquilo que nós pretendíamos do jogo, e mereceu esta seleção. Eu acho que aquilo que tu disseste muito bem, que os jogadores têm de trabalhar durante a semana para merecerem vir. Respondeu nada com nada. Aquilo que eles fazem para trás ou fizeram, o mais importante é o que eles fazem no dia a dia, no presente, naquilo que eles contribuem para o Vasco estar mais forte no próximo desafio. E é isso, a minha escolha tem a ver com isso, que é perceber a forma como eles treinam, a forma como eles entendem aquilo que é o nosso processo, a atitude que eles têm, a mentalidade que eles estão a ter ao longo da semana, e aí ajudam-me nas minhas tomadas de decisões. E o David foi um exemplo disso, em que teve uma semana que eu acho um pouco desligado, um pouco apagado, e depois teve uma semana, tivemos uma conversa e ele demonstrou a nível de atitudes de atos que queria ajudar a equipa. Então me volta para jogar, que eu treino, vou treinar para caralho. Assim, quando chegas ao jogo, às vezes o jogo pode, ele saiu porquê? Porque eu achei que era importante naqueles momentos meter os jogadores com outras características, com outras capacidades para sermos capazes de meter no jogo. Mas aquilo que eu posso dizer é a forma como eles têm treinado, aquilo que eles têm desempenhado e demonstrando nos treinos, está a faltar é ser capaz de ter tranquilidade, chegar ao jogo e ser capaz de demonstrar. E isso com o tempo vai ser possível, não tenho dúvida. Você consegue depois fechar a live para mim, que eu tenho que sair? Boa noite, Álvaro. Sou o Fernando Socati, da Web Rádio de Placa. Obrigado. Na sua última temporada pelo Vitória de Guimarães, a equipe foi a 5ª melhor defesa do campeonato português. Não consegui, desculpa, peço desculpa. Obrigado, Edu. Alô? Tá. Obrigado, Edu. Vou falar?
Boa noite mais uma vez, Luiz Fernandes Vocati, da Web Rádio Gol de Placa. Álvaro, nosso... As nossas lacunas e os problemas que nós estamos a ter, às vezes, a diferente interpretação do jogo, da nossa linha defensiva, como também da linha média, isto tem a ver com o trabalho, com o foco, com aquilo que nós temos vindo a fazer, não só a nível de treinamento, mas também com mostragens de imagens, para cada vez mais serem mais fortes. É um processo, sem dúvida nenhuma, é um problema que nós estamos a ter, não vamos esconder isto, neste momento estamos a sofrer golos, mas também deixa essa reflexão. Do último jogo para este jogo, a equipa já não teve melhor? Já. Então é nessa melhoria, nessa capacidade, nesse salto que eles deram, que nós temos que nos agarrar, trabalhar, para no próximo jogo ainda sermos capazes de estar melhor e, jogo a jogo, irmos para os patamares que nós pretendemos ir e temos que ir. Álvaro, João Rocha, da Dimensão Esportiva. Álvaro, o Vasco é um time que depende muito do Verratti, tanto para gol, enfim. Como suprir um jogador numa ausência dele? Como o Vasco vai jogar? Porque é um jogador que, teoricamente, é o craque do time. E se o Verratti não joga bem, o time não joga bem. Não, sem dúvida, e não vou esquecer, eu não vou esconder que o Verratti neste momento tem um papel muito importante naquilo que é o desempenho da equipa. Aquilo que eu posso dizer é, as necessidades fazem... A equipa está a trabalhar, está a crescer num processo de identidade em que o Verratti vai continuar a ser importante. Se porventura quando o Verratti, espero que não, principalmente por castigo, não puder jogar, a equipa vai ter que arranjar soluções. Por isso é que trabalhamos uma ideia de jogo, que trabalhamos uma identidade para sermos capazes de interpretar o jogo e perceber quando o Verratti não tiver, vai ter o Cleiton, vai ter o Verratti pode jogar a ponta de lança, pode ter o Ryan, pode jogar a ponta de lança, que vai dar aquilo que o Verratti dá, não, mas vai dar outras coisas, vai dar outras relações, mas sempre com o mesmo objetivo, é sermos capazes de levar a bola ao último terço, de formas diferentes, sim. Porquê? Por características diferentes. Sem dúvida que o Verratti é um jogador que neste momento dá, não só numa primeira bola, numa segunda bola, numa capacidade de finalização, mas se calhar o Cleiton também pode dar o jogo da profundidade, mas um jogo diferente associativo, como o Ryan hoje entrou e também entrou muito bem. Tem a ver com as capacidades individuais dos jogadores, mas principalmente a identidade que nos capaz de dar essas alternativas aos nossos jogadores. Álvaro, boa noite. Eu queria repercutir muito as imagens do protesto após a derrota contra o Flamengo. E a gente viu ali algumas palavras fortes contra o Ryan, contra o Puma. Eu quero saber como você, um líder profissional, chegando agora nesse elenco, tem feito para trabalhar e tranquilizar os atletas diante dessas situações, para que isso não interfira ainda mais no decorrer da temporada e na implementação do seu trabalho. Obrigado. Eu acho que nós estamos, o Abel estava a dizer, nós estamos no país do futebol, e sem dúvida que a torcida tem um papel muito importante naquilo que é a cultura dos clubes. São apaixonados, amam o clube e querem o melhor para o clube. Eu, enquanto líder, percebo, entendo perfeitamente aquilo que eu tento passar para os meus jogadores, que isso faz parte do futebol. Nós temos a ser capazes de nos abstrair e perceber o que é que nós temos de fazer para ser mais fortes, o que é que nós temos de fazer para crescer. E temos que ser nós, aonde? A trabalhar no CT, juntos, unidos, e perceber que essa exigência da nossa torcida é mesmo isso, o Vasco é mesmo isso. Nós temos de ser melhores semana após semana. Acredito e tenho a convicção que hoje fomos melhores no último jogo e acredito que no próximo desafio temos que ser melhores. Esse é o nosso desafio, tem que ser o nosso trabalho. Boa noite, Álvaro. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. 2 jogos, 8 gols, sendo desses 8 gols, 7 dentro da área com um atacante livre e a nossa área povoada. Você falou que melhoramos, mas continuamos cometendo esses erros que estão sendo fatais. A gente tem que produzir e trabalhar. Como é que vai fazer para resolver isso para domingo? É continuar a trabalhar, é perceber que há determinados momentos, e principalmente eles perceberem que tipo de referência tem, que há alturas tem que parar, tem que obrigar a tomar decisões e que zonas nós temos que marcar. Isso faz parte do processo. É evidente, podíamos e devíamos estar melhor para hoje, mas eu acho também que o jogo, as incidências do jogo, se vocês repararem, tivemos o primeiro golo. Tivemos uma reação à perda de bola muito grande e realmente nós estávamos dentro da área, estávamos em superioridade numérica e não protegemos aquele espaço, mas já tivemos a capacidade de baixar e de preencher. Falta-nos agora aquele passo de perceber que tipo de zona nós temos que preencher. É o passo seguinte. Esse tem que ser o nosso trabalho da nossa comissão, de fazer perceber aos jogadores agora a vontade, a determinação e a atitude que eles tiveram. Professor Álvaro Pacheco, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. No decorrer dos jogos, desde a sua chegada, há uma constância em relação ao sistema de 3 zagueiros do Vasco, algo muito utilizado pelo seu antecessor, Ramon Dias. Isso demonstra, né, muitas das vezes, até mesmo uma falta de opção no elenco. Hoje o senhor perde um zagueiro, Robert Rojas, o senhor acaba tendo que improvisar um volante. E eu queria saber do senhor se existe já alguma opção da parte do senhor em relação à contratação para essa janela de transferência, se já tem nomes que o senhor está procurando ver para trazer para o
do Vasco. Isso me permite mais uma pergunta. Há uma representatividade, um simbolismo no presente que o senhor recebeu do técnico Abel Ferreira agora na coletiva? Tudo isso parece ser um vinho, né? É isso aí. Sem dúvida foi um presente que o Abel deu pela nossa amizade, pelo carinho que nós temos um com o outro. Somos amigos fora de campo, dentro de campo. Somos rivais, temos os dois com uma mentalidade, queríamos ganhar muito, mas deixar também uma palavra de agradecimento ao Abel pela forma como ele me recebeu. Nós conversamos, os conselhos que ele me deu também para a minha adaptabilidade aqui ao país e a esta cultura ser mais rápida, porque aquilo que nós pretendemos é ter sucesso. Eu vim aqui para ajudar o Vasco a ter sucesso e eu ter sucesso. Aquilo que é a primeira pergunta, eu acho que não é só no Vasco, é em todos os clubes. Quando abre a janela do mercado, há sempre jogadores. Pode haver, a nível oportunidades de negócios, pode haver sempre situações de jogadores a sair, jogador a entrar. Eu, neste momento, aquilo que é o meu foco é treinar. Esse tipo de situações está para os meus superiores, têm essa capacidade, têm essa tomada de decisões. O meu foco é trabalhar e ajudar os meus jogadores a ser mais fortes. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que passa por todos os clubes. Quando há uma janela de mercado, pode haver jogadores que saem e como pode haver jogadores que entram. Portanto, faz parte do futebol. Muito obrigado. É isso. Péssima coletiva. Eu peço para você deixar o like, compartilhar. Vamos tirar aqui da tela. Uma péssima coletiva de um treinador perdido, mas uma boa, galera. Eu vou dormir, vou descansar, eu não vou postar resumo da ópera, eu vou largar o telefone, daqui a pouco o Linker chega aqui e a gente desabafa mais um pouquinho e descansa, beleza? A gente retorna amanhã. Eu tô aqui claramente cansado, esgotado, vocês estão vendo isso. Foi 4 horas da manhã, estávamos pegando a estrada para estar aqui. E muito decepcionados estamos. Daqui a pouco o Linker está chegando aqui, eu já estou aqui no apartamento. E amanhã, provavelmente às 4 da manhã, estamos voltando para casa. É triste. A gente entrega muito e recebe pouco. E não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de consideração, de vontade, de respeito, de um time que se dedica. Muito triste, galera. Hoje encerro dessa forma. Estou fechando a live por aqui.